Agora são 8 horas e 36 minutos. Bom, nós temos aqui o que a gente brincou aqui com o nome de Festival Trump, é o Festival das Tarifas. 25% de tarifa em produto importado do Canadá, 25% do México, 20% da China, e não se sabe mais onde isso vai parar. Que tipo de impacto isso pode provocar no comércio internacional e nas finanças internacionais? Dr. Hugo Garbi, economista-chefe da G11 Finance, aqui conosco. Doutor Hugo, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Prazer falar com vocês novamente. Esse é um impacto. Já dá para avaliar o impacto dessas medidas tomadas pelo governo americano? Olha, Heródoto, os impactos são vários, né? O primeiro é quando você tem a economia mais relevante do mundo, né? A maior economia do mundo tomando decisões que, na teoria, não são racionais economicamente, né? Ou seja, os Estados Unidos taxando seus principais parceiros comerciais num processo abrupto, né? Você gera desconfiança em termos econômicos no mundo todo, né? Então é só ver ali a bolsa americana caiu, as principais bolsas do mundo caíram, né? O dólar provavelmente vai subir aqui na abertura do mercado brasileiro pós-carnaval. Então você tem uma crise de desconfiança, mesmo que grande parte dos países já tivessem essa expectativa do incremento de taxas do Trump, não imaginava ali que teria uma taxação de 25% de uma hora para outra abrupta, né? Então a gente tem esse impacto de imediato, né? De forma geral, no médio e longo prazo, a gente começa a ter, por exemplo, impactos regionais, né? No Brasil, por exemplo, a gente com a expectativa de inflação, por exemplo, nos Estados Unidos, já que você vai ter ali produtos mais caros, provavelmente os Estados Unidos não vai baixar a taxa de juros no médio e longo prazo. E isso tem um impacto no Brasil, né, uma vez que a taxa de juros brasileira compete com a taxa de juros americana. Hugo, no passado nós já tivemos produtos brasileiros, acho que principalmente na área do aço, taxado por governo americano. Pode voltar isso ou não na sua avaliação? Olha, Heródoto, quando se trata do Donald Trump, tudo é possível, né? A gente já viu que ele vem ali com uma sede, né, de incrementar taxas no mundo todo. Já virou aqui o seu radar para o Brasil, dizendo que vai aumentar a taxa de alguns produtos, principalmente de produtos de commodities, né, como aço e outros produtos do agro, principalmente. Então essa possibilidade ela existe, né? Mas por outro lado também eu não vejo uma sustentabilidade dessa medida e dessa filosofia do Trump no longo prazo, porque o próprio americano, né, o próprio cidadão americano, ele acaba sofrendo com isso, né? Ou seja, você tem com o incremento dessas taxas um incremento de inflação, né? Os Estados Unidos já vem sofrendo com inflação desde 2020, né? O principal fator que fez com que o Biden sofresse, né, que perdesse ali as eleições, foram as condições econômicas. Então, tudo isso leva a crer que a sustentabilidade dessas medidas, no meu ponto de vista, reforço, né, não racionais do governo Donald Trump, tem ali uma sobrevida. Hugo, alguns países que estão tendo seus produtos taxados estão dizendo que também vão taxar produtos americanos. A gente corre o risco de uma guerra de taxação de lado a lado? Pois é, Heródoto, a China já anunciou que vai incrementar taxas dos Estados Unidos, principalmente em alguns produtos do agro e produtos industriais. O México também, Canadá também. Essa possibilidade ela existe, né? E é ruim tanto para os dois lados, né? Para o mundo todo, literalmente, né? Não é só a força de expressão. Por quê? De fato, os Estados Unidos, por meio do Donald Trump, não está levando em consideração que a China é o maior credor americano do mundo, né? Então, o maior detentor de títulos americanos é o governo chinês. E isso é um poder brutal para os chineses, caso eles queiram retalhar de alguma forma. Ou seja, se o governo chinês resolve vender título americano mais do que deveria,
isso gera um problema econômico para os Estados Unidos, né? E também a gente tem que considerar que a China é o parque industrial do mundo e o parque industrial de grande parte das grandes indústrias americanas, né? Então, eu não sei, né, e desconfio que esses grandes empresários não estão muito satisfeitos com uma ação brutal dessa, porque temem uma retaliação do governo onde eles detêm ali as suas maiores fábricas. Se for considerar as maiores empresas americanas, todas têm indústria na China e são absolutamente relevantes, né? Então esse cenário, né, um cenário globalizado, economicamente falando, é um cenário que há 30 anos ele não tem fronteiras, né? Ou seja, você tem que ter cuidado com as suas ações econômicas, né? Então, de fato, vamos aguardar ali as próximas ações, mas realmente um passo importante para o mundo que vem acontecendo nos Estados Unidos. Hugo, isso pode levar algumas empresas americanas que você citou, que têm complexos industriais na China, a desmontar na China e montar dentro dos Estados Unidos? Parece que essa é a ideia do Trump. Vou trazer de volta essa fábrica para cá, vou dar emprego aqui, vou gerar renda aqui. Acho muito difícil porque o Trump é um empresário, né? A gente sabe que ele é um estrategista, não se sabe até onde ele quer ir com essas ações, mas a China é um país muito mais barato que os Estados Unidos, né, para você industrializar, ou seja, os Estados Unidos teria que montar a planilha de custos dessas empresas não fecha nos Estados Unidos, né? Eles inclusive colocaram suas empresas lá porque a própria China ela tem uma filosofia de depreciação da sua própria moeda, e isso não é ocasional, isso é de propósito, né? Ou seja, o governo chinês há anos ele deprecia a sua própria moeda para continuar sendo o parque industrial do mundo. Então, não é simples assim, e mesmo que fosse mais simples, desmontar uma fábrica e montar nos Estados Unidos, a planilha de custos não fecha. Os Estados Unidos têm uma mão de obra muito mais cara, em termos tributários de moeda é muito mais caro. E esse produto teria que ser vendido mais caro, ou seja, não seria competitivo para vender não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Então, de fato, me parece muito mais uma narrativa. Ele vem forçando esses acordos bilaterais e ameaçando, e não só ameaçando, mas também executando essa estratégia. Mas quando você olha sobre a perspectiva econômica, não é racional, a conta não fecha. Ok. Hugo, muito obrigado por atender aqui o jornal Nova Brasil. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Muito obrigado. Doutor Hugo Gávea é economista e chefe da G11 Finance, para a gente poder entender melhor essa guerra. Está em andamento.